Então, boa noite a todos. Como o Donizete já colocou, hoje nós vamos começar a conversar sobre a Revista Espírita. Vai ser um estudo, para mim, bastante também, porque, como o Donizete falou, os centros espíritas geralmente não estudam a Revista Espírita. Eu nunca estudei. Vai ser a primeira vez que eu vou estudar, tentar estudar junto com vocês a Revista Espírita. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Hoje nós vamos dar uma visão geral, uma introdução, e a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar um trimestre a cada semana. Então, a semana que vem, nós vamos tratar dos artigos que estão no primeiro trimestre de 1858, que é o ano que foi lançada a Revista Espírita. Então, nós vamos procurar fazer assim, para que tenha uma sequência, para que as pessoas possam pesquisar. Então, quem não tem a Revista Espírita, eu só tenho aqui em casa os 4 primeiros volumes. Então, no site FebNet ou no site Livraria Virtual Espírita, dá para baixar tranquilamente essa revista no computador ou até no celular e ir acompanhando, estudando. Então, vamos começar. Então, nós vamos ver sobre a Revista Espírita no livro Obras Póstumas, no item chamado A Revista Espírita. Então, Kardec relata que estava na casa do Sr. Dufault, com a médium Hernance Dufault, em 15 de 11 de 1857. É muito importante nós destacarmos essa data para ver como que Kardec trabalhava forte e rápido. Porque nessa data ele vai conversar, ele não fala com o espírito, mas aparentemente com algum dos espíritos representantes do que se chamou espírito de verdade, sobre a Revista Espírita, ou seja, 45 dias antes dela ser lançada, para ver o potencial de trabalho que esse espírito, Allan Kardec, trouxe para esse mundo. Não foi à toa que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando os nomes tutelares rogaram a Jesus que mandasse o Consolador prometido, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que Jesus escolheu um dos seus discípulos mais lúcidos, que veio a ser Allan Kardec. Então, é um discípulo tão lúcido, considerado o bom senso em pessoa, que tinha essa força tão grande para empreender um trabalho, uma missão tão grande como essa. Então, Kardec perguntou ao espírito que ele estava conversando: tenho a intenção de publicar no jornal espírita. Pensais que chegaria a fazê-lo e me aconselhais? Aconselha que eu faça ou não? A pessoa a qual me dirigia o Sr. Tiedemann parece decidido a dar o seu concurso pecuniário. Então, ele pensou em lançar a revista, perguntou para o espírito se era bom ele lançar ou não. E ele comunica ao espírito que esse senhor, que era detentor de recursos financeiros, se prontificou a financiar essa empreitada dele. Aí o espírito respondeu assim: sim, isso conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, é preciso amadurecê-la antes. Por que o espírito falou isso? Foi uma questão muito importante. Porque, olha, essa revista foi o maior sucesso. E foi até o ano, no meado do ano, em que desencarna, em 1869, Allan Kardec. Então, era uma coisa que os espíritos já estava dentro do planejamento, com certeza, das obras a serem lançadas por Kardec, mas tinha que ser uma coisa muito bem feita. Então, por isso que ele falou assim, é preciso amadurecer. Mas Kardec falou assim,
temo que outros me antecedam, ou seja, se alguém lançasse essa revista, uma revista sobre espíritos antes dele, ele perdia de ser a primeira, e com isso, até ele conseguir lançar dele, ia ser muito difícil. Mas o Espírito, quando ele fala, temo que outros me antecedam, o Espírito responde assim, é necessário apressar-se. Aí ele falou assim, ó, é o meu desejo, mas tempo me falta. Tenho 2 empregos, né? Ele trabalhava como professor, como contador, também fazendo escrita. Tenho 2 empregos que me são necessários, vós o sabeis. Gostaria de poder a isso renunciar, a fim de consagrar-se inteiramente à coisa, sem preocupações estranhas. O Espírito responde o seguinte, não é preciso nada abandonar no momento. Sempre se acha tempo para tudo. Movimenta-se e conseguirás. Isso é importante também. Por quê? Sempre os espíritos não querem que nós misturemos o nosso trabalho, que nós nos mantemos, a nossa família, com o trabalho da obra espírita. Porque isso pode dar uma confusão depois e ser difícil arrumar. Então, ele falava para Kardec, não, você continua trabalhando aí, como você sempre trabalhou, mas você tem condição de fazer essa revista espírita. Então, você vê que de início eles já puseram esse obstáculo para ele que continuasse no trabalho normal dele e fosse fazendo o que era preciso ser feito dentro da doutrina espírita. Devo agir sem o concurso de sortíssimo, ou seja, eu devo fazer essa revista sem buscar esse senhor que iria dar o dinheiro para que ele fizesse a revista? Aí o Espírito respondeu, agir com ou sem seu concurso. Não te inquietes com ele, podes por isso passar. Ele falou, se você quiser aceitar, tudo bem, é seu livre-arbítrio, mas não te inquietes com isso. Ou seja, quase que ele está falando assim, ó, não precisa desse concurso. Você mesmo, com o seu trabalho forte, você vai conseguir que essa revista prospere. Porque, olha bem, ele tinha que fazer essa revista com os recursos que ele ganhava como professor, como nós já falamos, ou até como contador, mas tirar esses recursos do gasto normal dele para investir nisso. Aí ele falou assim para o Espírito, tinha a intenção de fazer no primeiro número de experiência, a fim de colocar o jornal e fixar-lhe data, salvo continuar mais tarde, se for o caso. Que pensas nisso? Então ele falou, eu lanço eu vejo o que dá, lá mais para frente eu continuo. O Espírito falou assim, a ideia é boa, mas um primeiro número não bastará. No entanto, é útil e mesmo necessário naquilo que abrirá o caminho ao resto. Nisso será preciso levar muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um sucesso durável. Se for defeituoso, mais valeria nada, porque a primeira impressão pode definir o seu futuro. Então, ele falou assim, se for lançar o primeiro número, capricha. E ele caprichou com todas as coisas que ele fez. Capricha, porque a primeira vista é o que fica, né? Então, esse foi o recado dado a ele. Ele falou assim, ó, apressei-me em redigir o primeiro número. Olha, quando ele falou com o Espírito, faltava 45 dias para janeiro. E filo aparecer em janeiro de 1858. Sem disso ter dito a ninguém. Sem disso nada ter dito a ninguém. Não tinha um único assinante e nenhum sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente aos meus riscos e perigos. E não me ocorreu de me arrepender disso, porque o sucesso excedeu a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E como o Espírito previra, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde
estava feliz por não ter um sócio capitalista, porque estava mais livre, ao passo que um estranho teria podido querer me impor as suas ideias e sua vontade e entravar a minha caminhada. Só não tinha que dar contas a ninguém, por pesada que fosse a minha tarefa como trabalho. Então, ele pegou a tarefa para ele, se esforçou, como ele sempre fez, e conseguiu sozinho levar esse empreendimento tão grande. Então, tem uma foto, uma imagem dessas revistas espíritas, né, que foi até junho de 1869, 3 meses após o desencarne de Kardec. Na verdade, o desencarne de Kardec se deu em 31 de março, mas só foi reportado na revista de maio, porque a de abril já estava no prego, então teve mais uma revista e depois parou, depois que Kardec desencarnou. Só para a gente ter uma noção, das revistas espíritas de 1858, cada uma está aí, de janeiro até dezembro. Então, tinha revista com 12 artigos, outra com 9, 11. A que teve mais foi a de novembro, com 18 artigos. E a que teve menos foi a de agosto, com 5 artigos. Por que essa diferença? Pela dimensão do arquivo. Quando os arquivos eram muito grandes, cabiam menos dentro da revista. Os artigos mais menores, dava para colocar mais artigos na revista. Conversando com o Donizete sobre como dar esse estudo da revista espírita, ele falou: procura ver se você acha umas palestras do Alessandro Viana Vieira de Paula, que ele é juiz igual ao Donizete, e ele tem diversas palestras sobre... Ele dá um curso, na verdade, também sobre a revista espírita. E eu peguei e fiz um resuminho muito, muito pequeno dessa palestra dele, Lições Preciosas da Doutrina Espírita, que vai tratar justamente da revista espírita, que está no YouTube. Se alguém quiser depois baixar no YouTube, ver, é muito boa. Então, ele fala o seguinte nessa palestra, bem resumida, eu vou colocar o que ele fala. Kardec chamava a revista espírita de a tribuna do espiritismo, onde as ideias seriam discutidas e não disputadas. Ou seja, Kardec, nós vamos ver daqui a pouco, algumas vezes ele tinha que defender o espiritismo, mas ele não levava para o lado pessoal, ele não contra-atacava, ele só mostrava onde as pessoas que estavam criticando o espiritismo, não a ele, estavam errados. Então, vamos continuar. Era um laboratório. Muitos textos saíram da revista espírita para os livros do Pentateuco. Na revista do primeiro trimestre, que nós vamos começar a semana que vem, eu já comecei a tratar um pouquinho dela, eu coloquei isso, de alguns artigos, alguns textos que foram ou para o Céu e Inferno, ou para o Livro dos Médiuns, ou para o Livro dos Espíritos. Mas como para o Livro dos Espíritos? Se a revista espírita foi lançada em 1858 e o Livro dos Espíritos em 1857. Mas é que em 1860, Kardec lançou uma nova edição do Livro dos Espíritos, ampliando de 500 e poucas questões para o 1019 que tem hoje. Então, muitos do que constou na revista espírita, Kardec colocou ou como pergunta ou como notas dentro do Livro dos Espíritos também. Kardec colocava muitos textos para sondar a opinião dos leitores. Se o tema ficou bom, se faltou algum ponto ser colocado, expandido. Por exemplo, ele fala ali para se alguém sabe de livros. No primeiro trimestre,
tem um livro de memória de uma moça que ele, nós vamos, não sei se eu vou falar sobre ele semana que vem ou não, mas ele retrata livros que traziam fenômenos mediúnicos, tanto físicos quanto fenômenos inteligentes. Então, para que houvesse também, por parte das pessoas que liam, curiosidade de procurar ler, de procurar saber. Então, ele trazia muitas notícias de jornais, aconteceu tal coisa em tal lugar, um tsunami, aconteceu. Então, ele trazia, depois, algumas vezes, ele evocava aqueles espíritos que participaram daquele fato noticiado no jornal. Então, era uma revista que gerava, que levava, além do ensinamento muito grande doutrinário, muitas vezes aquela curiosidade de aprender uma coisa nova. Então, o Alexandre ele considera que a revista espírita se assemelha às cartas de Paulo. Lembra das cartas de Paulo que ele mandava, né, para as igrejas que ele mesmo tinha iniciado? Então, ele fala o seguinte: por que ele se assemelha? Porque era a forma de Kardec atender ao movimento espírita que crescia. Então, havia alguma comunicação diferente em tal centro de outro país, mandava para ele, publicava. Era uma forma dele ir colocando as novidades da doutrina espírita, que estava em expansão, né? E até 1858 só tinha o primeiro livro dos Espíritos com 500 e poucas perguntas lançado. Então, ele ia alimentando todos os centros dessas novas instruções. Também, de forma amorosa, sem qualquer animosidade ou embate, Kardec utilizava da revista espírita para defender a doutrina de ataques, muitos de má fé, que distorciam pontos, apresentando o espiritismo como ele é verdadeiramente. Então, quando alguém ia e criticava algum ponto, a gente vê muito isso no Céu e Inferno, né? Quando Kardec pegava nós estudamos quando vimos o Céu e Inferno na primeira parte, ele pegava alguns artigos de determinadas religiões que contestavam o que o espiritismo falava, e ele mostrava um outro lado, o lado verdadeiro da situação. Então, o importante é que ele não se defendia, ele defendia a doutrina. Nós vimos isso também de uma forma assim, bastante expressiva com Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo nunca se negava a ir assim, chegava um padre lá começava a fazer um monte de discurso contra o espiritismo. Ele falou: se quiser em praça pública discutir isso, eu vou. Então, eles marcavam um dia para ir determinado religioso de determinada religião, ia Eurípides, então fixava-se um tema. O Eurípides fala isso, o outro fala que não acontece isso, e cada um tinha um tempo lá, tipo 2 horas para fazer. E Eurípides sempre, com o seu cabedal tão grande, sempre saía melhor nessas não disputas, mas no defender a doutrina espírita. O conteúdo da revista espírita é muito diversificado, fala o Alessandro, com temas dos mais variados. Kardec estudava livros, peças de teatro, fatos daquela época que eram publicados em jornais, e também pontos e ideias doutrinárias que eram relevantes. Então, tinha algumas coisas, os espíritos davam muito pouca coisa assim de graça para Kardec, que ele não tivesse que pesquisar quase nada. Então, dependia muito do espírito de pesquisa dele. Então, na semana que vem, eu estou trazendo, acho que eu vou apresentar um artigo que trata mais ou menos disso, né? Como que Kardec vai buscando o conhecimento que ele precisa para colocar no Livro dos Espíritos. E agora eu trago uma solicitação de Kardec no final da primeira revista espírita de janeiro de 1858. Então, Kardec fala assim: contamos com um concurso benevolente de todos aqueles que se interessam por essas questões.
estava sendo tratado pela doutrina espírita. Seremos, pois, muito reconhecidos pelas comunicações que queiram bem nos transmitir sobre os diversos objetos de nossos estudos. Apelamos a esse respeito a sua atenção para os pontos seguintes sobre os quais poderão fornecer documentos. Então, ele está falando, olha, dentro do meu estudo, quanto mais documento eu tiver, melhor. Igual, por exemplo, você vai num médico aqui em Marília, você vai num médico em São Paulo. Algumas vezes o médico em São Paulo, ele está mais capacitado em fazer um diagnóstico seu do que o médico aqui em Marília. Só que, se a gente for ver, muitas vezes os dois estudaram na mesma faculdade, fizeram os mesmos cursos. Por que muitas vezes o de São Paulo tem mais facilidade? Pelo número de pessoas que passam por ele. Então, para ele definir o diagnóstico, fica mais fácil. Então, assim também, Kardec queria matérias e mais matérias para ele estudar. Porque quanto mais ele estudasse, mais ele entenderia com uma capacidade tão grande que ele tinha de raciocínio, porque a grande qualidade do Kardec era saber perguntar. Porque reconhece a inteligência da pessoa não pelas respostas, mas sim pelas perguntas. Porque é difícil você fazer a pergunta certa. Né? É mais difícil fazer a pergunta certa do que responder aquela pergunta. Então, Kardec pedia para mandar sobre qual tipo de coisa. Ele falou, ó, manifestações materiais ou inteligentes, obtidas em reuniões às quais assistiram. Ele falou, ó, você está numa reunião lá em Barcelona, em outro país, por exemplo. Teve alguma coisa diferente? Manda para mim que eu saiba como que aconteceu, que eu possa muito até tentar replicar esse fenômeno aqui em Paris. Fatos de lucidez sonambúlica ou de êxtase. Então, teve sonâmbulo ou êxtase que se afastou do corpo? Escrevam para mim. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos. Fatos relativos ao poder oculto atribuído, com ou sem razão, a certos indivíduos. Então, ele falou assim, ó, mande para mim, deixa que eu faço, eu aqui vou fazer a análise se aquilo pode acontecer ou não. Mas se alguma coisa está acontecendo e algum indivíduo está tendo alguma manifestação aí de mediunidade, manda para mim conhecer. Lendas e crenças populares. Olha, Kardec, muito inteligentemente, ele sabia que a maioria das lendas e crenças tem um lado de verdade por trás delas, de fato por trás delas. Por isso que ele pedia. Fatos de visões e aparições, fenômenos psicológicos particulares que ocorrem algumas vezes no instante da morte. Então, ele queria saber o que se passa no instante da morte. Então, para que as pessoas mandassem. Problemas morais e psicológicos para resolver, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Vocês lembram, na semana passada, nós vimos aquele caso entre os espíritos e expiação, daquela senhora que ela trabalhava por um casal, o casal perdeu tudo, ela deu todo o dinheiro para o casal e continuou servindo aquele casal sem ganhar nada. E depois ainda serviu a filha deles, que era uma viúva sem recursos. Então, e esse tipo de pessoas, Kardec queria que mandasse para ele, com qual objetivo? Propagar o exemplo. Olha como Kardec pensava longe. E ele pede ainda, ó, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontram fatos relativos à manutenção de inteligências ocultas, com a designação, se possível, a citação das passagens, porque ele podia mandar o livro tal, mas o livro é muito grande, fala qual capítulo tá, para facilitar meu trabalho, né? Do mesmo modo, no que concerne a opinião emitida sobre a existência de espíritos e suas relações com os homens, pelos autores antigos ou modernos, cujo nome saber pode dar autoridade. Então, assim, ó, ele era uma pessoa muito culta, Allan Kardec, mas tem coisas que fogem de outros países e outras línguas.
Então, ele falou, mandem para que eu se intere de muita coisa que eu não sei. E ele destaca, não daremos conhecimento dos nomes das pessoas que queiram nos dirigir às comunicações, senão quando, para isso, fomos formalmente autorizados. Ele garantiu sigilo para as pessoas que queriam mandar as comunicações. E agora, eu vou trazer um artigo que eu achei bastante assim, interessante, que consta na Revista Espírita de abril de 1958, a quarta revista. Num tópico que Kardec colocou como conversas familiares de além-túmulo. Então, ele vai falar de Júpiter. Então, tem uma nota que fala o seguinte: sabíamos, por evocações anteriores, que Bernard Palissy, o célebre oleiro do sexto século, habita em Júpiter. As respostas seguintes confirmam em todos os pontos o que nos foi dito sobre esse planeta, em diversas épocas, por outros espíritos e por intermédio de médiuns. A identidade que elas apresentam com as descrições anteriores é um fato notável, o que é, pelo menos, uma presunção de exatidão, ou seja, ele não fala que é exato, mas ele fala o seguinte: o que o espírito de Bernard Palissy nos colocou bate muito com o que outros espíritos nos colocaram sobre Júpiter. Então, por isso que nós estamos trazendo, porque tem muita lógica. Então, esses dias saiu no UOL uma coisa sobre esse planeta Júpiter, muito assim, resumido, mas achei muito bom trazer para vocês. Fala o seguinte: segundo os conhecimentos da ciência atual, mais de 2.000 terras caberiam em Júpiter, ou seja, Júpiter é do tamanho de 2.000 terras juntas. Olha o tamanho que é Júpiter. Ele tem uma massa superior a 2,5 vezes todos os outros planetas somados. Você pegar todo o restante dos planetas do Sistema Solar e somar, Júpiter tem 2,5 vezes mais massa que os outros. Júpiter não gira em torno do Sol. Por seu tamanho e interação gravitacional, faz com que o ponto de equilíbrio da órbita dele seja acima do Sol. Então, Júpiter, além dos satélites, ele tem, além dos anéis, ele tem 79 satélites, ou seja, ele tem 79 luas. Nós temos uma só. A Lua Europa, a ciência acredita que dentro do sistema solar é o astro com mais chance de ter vida. Então, nós vamos tratar desse Bernard Palissy. Quem foi esse Bernard Palissy? Ele viveu de 1510 a 1589. Foi um ceramista, ele fazia cerâmicas, imitando a cerâmica chinesa. Engenheiro hidráulico e artesão, e huguenote francês, ou seja, ele é protestante francês. É conhecido por suas contribuições para a ciência natural e é famoso por descobrir os princípios da geologia, hidrologia e formação de fósseis. Um protestante, Palissy foi preso por sua crença durante as tumultuadas guerras de religião na França e condenado à morte. Ele morreu de mau tratamento na Bastilha em 1589, ou seja, Kardec, numa da sua reencarnação como John Hus, também era protestante e morreu assassinado por causa disso também. Então, eles começaram a perguntar para ele de Júpiter: onde te encontraste deixando a Terra? Ele falou, né, depois dessa encarnação como artesão, né? Ele falou assim, nela ainda habitei. Em que condições estava? Sob os traços de uma mulher, amante e devotada. Não era senão uma missão. Essa missão durou muito tempo, 30 anos. Lembras do nome dessa mulher? Ele falou, é obscuro. Essa daí é importante, essa resposta dele, porque muitas vezes tem muitos espíritos, assim, pode estar convivendo conosco, que são espíritos superiores, mas eles vieram com uma missão de ajudar alguém, de cuidar de uma situação só. Ele não vai ser famoso, ele não vai aparecer,
mas pode ser um espírito superior. A estima que se tem por suas obras, porque na época de Kardec, as obras desse artesão eram muito disputadas, porque, como todos os artistas, só são reconhecidos depois da morte. Ele não foi diferente. Então, eu perguntava a ele, a estima que se tem por suas obras te satisfaz? Isso compensa os sofrimentos que suportaste? Ele falou, que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me levou, ou seja, com aquele sofrimento que ele passou, sendo morto na Bastilha pela religião dele, e ele não se revoltou contra isso, fez com que ele crescesse muito como espírito. Aí começa as perguntas sobre o estado físico de Júpiter. Perguntam a ele, pode-se comparar a temperatura de Júpiter com uma de nossas latitudes? Ele falou, não. Ela é branda e temperada, sempre igual, e a vossa varia. E é interessante que, na semana retrasada, a Donizete, no livro Nosso Lar, estava falando da temperatura do nosso lar. E a mesma de Júpiter, é temperada e sempre constante. Aí perguntam a ele, segundo nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sobre um ângulo muito pequeno, que era muito distante do Sol, e dar-lhe, por consequência, pouca luz. Pode nos dizer se a intensidade da luz é igual da Terra ou é menos forte? Ele falou o seguinte, Júpiter está cercada de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira do Sol não foi feita para eles. A atmosfera é formada dos mesmos elementos da atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. A água e mares, sim. A água é formada dos mesmos elementos da nossa, ele falou assim, mais etéreos. Há vulcões, ele falou, não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. A natureza não teve suas grandes crises. Por quê? Porque é o globo o globo do sistema solar mais antigo. Então, com certeza, já tinha muito tempo passado por essas fases. A conformação do corpo dos habitantes tem relação com a nossa? Sim, é a mesma. Pode comparar com os habitantes da Terra? Ele falou assim, grandes e bem proporcionais, maiores do que os maiores de vossos homens. O corpo do homem é como a marca do seu espírito, belo onde ele é bom. De quanto tempo é a vida média? Ele falou, mas como eu vou medir isso? Por que ele fala como eu vou medir? Porque, por exemplo, nós temos um ano que corresponde a o movimento em torno do Sol da Terra. Agora, lá nós já vimos que eles nem dão volta em torno do Sol. Como que ele ia comparar? Aí eles falam assim, não pode tomar um de nossos séculos como tempo de comparação? Então ele falou assim, creio que em torno de 5 séculos. Ele está falando, eu acho que então a vida de cada habitante em Júpiter demora mais ou menos 500 anos. A infância é proporcionalmente mais rápida do que entre nós? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a sua inteligência. A velhice não a extingue. Então, eles não têm essa dificuldade nem na infância, nem na velhice. E tem uma outra comunicação que ele fala o seguinte, que no plano espiritual eles ficam muito pouco também depois da morte, porque a relação deles com o plano espiritual é quase que direta. Então, não tem necessidade de ficar no plano espiritual. Eles podem voltar o quanto bem mais rápido para encarnar de novo. Os homens estão sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida se divide entre vigília e sono? Ele falou, não. Entre ação e repouso. Basicamente, o que André fala de Nosso Lar. Poderia nos dar uma ideia das diversas ocupações dos homens? Ele falou assim, seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação
é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não tendo infortúnio a avaliar entre eles, aliviar entre eles, vão procurar onde se sofre. São os bons espíritos que vos sustentam e que distraem as vossas dores. Ou seja, esses espíritos, eles têm como missão vir a mundos inferiores a eles, né, para fazê-los progredir, então para aliviar as dores, por exemplo, como os grandes músicos, né, que Chopin e outros tantos que vieram de mundos mais elevados para fazer com que a Terra tivesse menos sofrimentos até pela música. A densidade específica do corpo do homem lhe permite transpor-se de um lugar ao outro sem permanecer como aqui atado ao solo? Sim, ou seja, lá eles também podem volitar. Então, nós vimos no plano espiritual que os espíritos volitam. Lá, mesmo encarnados, eles têm condição de volitar. Os corpos são formados de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Ele falou compacta para nós, mas para vós ela não seria, é menos condensada. Mais ou menos o que se fala dos espíritos, que eles têm uma matéria, o corpo espiritual para o espírito também tem uma matéria, mas para nós ela é inteiramente vaporosa, que a gente nem vê. Então, isso que ele está falando. Os habitantes têm uma linguagem articulada como nós? Ele falou, não. Há entre eles a comunicação de pensamentos. Comunicáveis mais facilmente do que nós outros com os espíritos? Sim, sempre. A matéria não está mais entre eles e nós. Então, a comunicação com o plano espiritual é constante e direta. A morte inspira o horror e o pavor que causa entre nós? Aí ele responde, por que seria apavorante? O mal não existe mais entre nós. Só o mal vê o último momento com pavor. Em que se tornam os habitantes de Júpiter depois da morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais suportar provas. Podem falir em sua missão? Não, uma vez que são bons. Não há fraqueza, senão onde há defeito. Poderia nomear-nos alguns espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram grande missão na Terra? Ele falou, São Luís. Poderiam nomear outros? Ele falou, que vos importa isso? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. Estas, por vezes, maiores são as mais dolorosas, que é o caso que nós vimos não de Júpiter, né? Mas o caso de Alcione, no livro Renúncia, que veio reencarnar aqui na Terra, estava no mundo muito parecido com o descrito, e ela veio para ajudar um amado dela que tinha ficado para trás nessa Terra, numa missão muito dolorosa. Os animais em Júpiter. O corpo dos animais são mais materiais do que o dos homens? Sim. O homem é o rei, o Deus terrestre. Entre os animais, há os carniceiros, que se alimentam de animais. Ele fala, os animais não se despedaçam entre si. Todos vivem submissos ao homem, amando-se mutuamente. Mas animais nocivos, não. Todos lhes são os úteis. Foi-nos dito que os animais são servidores e operários que executam trabalhos materiais. Isso é verdade? Sim. O homem não se rebaixa mais servindo seu semelhante. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada do que dos animais terrestres? Certamente. Agora vamos ao estado moral dos habitantes de Júpiter. As casas que nos mostraste através de desenho estão reunidas em cidades como aqui? Sim, os que se amam se reúnem. Os espíritos são iguais ou de diferentes graus? De diferentes graus, mas de uma mesma ordem. Então, reportando a escala espírita, né? Espíritos perfeitos, bons e imperfeitos, né? Que demos no segundo número da revista, que depois foi... Kardec colocou da pergunta 100 até
9, por aí. Falou assim, ó, todos são bons, todos superiores. O bem desce algumas vezes no mal, mas o mal jamais se mistura no bem. Os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Sim, mas todos unidos entre si por laços de amor. Assim sendo, as guerras ali são desconhecidas? Ele responde, pergunta inútil, porque eles não fazem o mal. Como haveria guerra, né? Os povos são governados por chefes? Sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, uma vez que todos são bons? Tem mais ou menos conhecimento e de experiência. Os povos são governados por leis? Sim. Há leis penais? Ele falou, não há crimes. Quem faz as leis? Deus as fez. Então, eles conseguem, do que ele está falando, buscar a lei de Deus dentro da consciência de cada um. Então, tem lei, tem a lei de Deus. Então, ele acaba cumprindo a lei de Deus. Há ricos e pobres, quer dizer, aqueles que têm o supérfluo e outros que faltam necessário. Ele falou, não. Todos são irmãos. Se um tiver mais que o outro, ele partilhará. As fortunas são iguais para todos? Ele falou, eu não disse que todos eram ricos no mesmo grau. Perguntaste se aos que têm o supérfluo e outros a quem falta o necessário. Isso não tem. Quando o espírito que deixa a Terra deve se reencarnar em Júpiter, fica errante durante algum tempo, ou seja, fica no plano espiritual durante algum tempo? Ele falou, fica durante um certo tempo. Foi o caso dele. Até que esteja liberto de suas imperfeições terrestres. Há várias religiões, ele falou, não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Há templos e um culto, por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então, mostra de uma forma assim, bastante resumida, mas que mostra tranquila como que é um mundo feliz já, onde não há mais nenhum tipo de mal, onde o trabalho é sempre feito no bem, onde os dirigentes e governantes são escolhidos pela maior capacidade que ele tem. Então, nesses mundos, ser dirigente é um encargo que você pega para ajudar aqueles que necessitam e que você tenha uma condição melhor. Então, passo agora as perguntas, se tiver alguma. Rodrigo, pois não. Edson, o que eu notei é o mundo lá em Júpiter é bem similar ao do nosso lar, né? Isso, isso que eu estava... Tem muita similaridade no clima, não é? Essa questão de volitação. Lógico que no nosso lar, Rodrigo, as pessoas que moram no nosso lar não estão nessa condição de espírito que pode morar, pelo menos a maioria deles, né? A grande maioria, pode morar num mundo feliz, ainda não. Mas a condição de harmonia do nosso lar se assemelha realmente, você tem razão, àquela condição do planeta Júpiter. Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço, Rodrigo. Mais alguém? Silvia, pois não. Primeiramente, quero agradecer ao Edson, né, pelo esforço de trazer esse conteúdo da Revista Espírita, né? Estou vendo a dedicação dele a fazer as apresentações. Agora, eu não entendi, não sei se eu desliguei, essa história de Júpiter é um capítulo que está dentro da Revista Espírita, é isso? Não. Júpiter é um artigo, tem diversos artigos falando de Júpiter. Tem um artigo, acho que é de Moser, falando de Júpiter também. Então, Kardec
evocava esses espíritos que davam, relatavam como que era Júpiter. E esses ensinamentos, alguns entraram como notas pequenas no Livro dos Espíritos. Kardec não os levou para as obras básicas, né? Então, acho que Kardec falou assim, tinha que ter um pouco mais de prova, por isso que ele fala assim, tudo que esse Espírito falou leva-nos a acreditar que ele está falando a verdade, que bate com os outros. Mas como Kardec não tinha dessa condição, ele não levou isso para as obras básicas, então só consta dentro da Revista Espírita. Mas é um dos artigos, Silvio, que veio hoje, é um dos artigos que está na revista de abril de 1858. Sérgio, pois não. Duas dúvidas. A primeira é lá no início, quando você fala que ele ficou preocupado que alguém lançasse uma outra revista antes. Por quê? Tinha alguém concorrendo? Tinha alguém no mesmo... Explica isso para mim. Isso aí foi a palavra de Kardec, né? Porque o Livro dos Espíritos foi um sucesso muito grande, Sérgio. Difundiu de uma forma assim, muito grande. A França só se falava nisso, em outros países também, né? Então, alguém poderia ter a ideia de lançar uma revista espírita. E depois que lançasse uma outra revista espírita, a dele ficaria difícil ter o mesmo sucesso. Então, ele tinha pressa de lançar a primeira, para que ela conseguisse chegar para mais gente. Como é a concorrência normal em todos os empreendimentos, não é? Não sei se eu respondi para você. Entendi, agora eu entendi. Muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Não eram duas perguntas, Sérgio? Sérgio, tem mais uma pergunta. Tem outra. Eu fico imaginei agora, depois que esse sobre Júpiter foi publicado, imagine o rebuliço que deu essas novas ideias. Deve ter sido incrível, né? Eu acho que sim. Na outra revista, deve ter sido muito comentado. Isso. O espírito que estava orientando Kardec, eu acabei não colocando isso, mas ele fala em Obras Póstumas, para Kardec colocar as coisas que chamassem a atenção também. Porque se uma revista espírita ela fica assim, muito só num estudo muito sério, não haveria procura, não é? Então, como o objetivo era chegar para mais pessoas conhecer o Espiritismo, era necessário colocar as coisas que chamassem a atenção. Muito bem. Quero te falar uma outra coisa. Eu falei duas, agora mais uma rapidinha. Sim. Depois que você terminar o estudo sobre a revista, você sabia, obviamente eu tenho certeza absoluta que você sabe tudo sobre o jornal espírita que nós temos. Então, nós temos um jornal? Não. O Sérgio, sabe quem escreveu esse jornal, iniciou esse jornal? Quem foi? O Donizete. Do jornal Donizete, eu acompanho, sim. Viu, Sérgio? Mas o Donizete me deu, foi ele que eu perguntei para ele o que eu devia fazer, porque Obras Póstumas eu achei um pouco... Aí falou, você não faz a revista espírita? Eu falei, caramba, vou fazer isso. Por quê? Porque é muito, não é? Eu dando a cada semana um trimestre, vai dar pelo menos um ano de revista espírita. Então, é um empreendimento assim, lá no final a gente vai ver o que vai fazer. Mas obrigado pela sugestão.
Gostei da pesquisa. Eu e a Maria gostamos muito da pesquisa que você fez. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Estamos juntos nessa. Então, aí. A Eleusa tinha levantado a mão? Sim, mas eu acho que tá. Não sei se dá tempo, mas rapidinho. Pode falar, Deus. Eu tenho interrupção que atrasou um pouco. Primeiro, parabéns, viu, Edson, pelo Eu que seu agradeço, esforço, Luz. pela sua dedicação, excelente. Esse espírito de lá, né, é o mundo superior. Esses espíritos que nós aqui vamos elevar nossos pensamentos aos espíritos superiores. Seria um espírito superior. Isso, É isso? Que isso. continuam tendo acesso a nós? Muito sim, né? Ele fala quando ele é perguntado a ele para nomear alguém, ele nomeou São Luís, não é? Foi. Então, São Luís foi quem coordenou muito dessa obra de Kardec. O próprio livro O Céu e o Inferno, que nós acabamos de ver na semana passada, tinha a mão de São Luís em todos os capítulos daqueles de exemplos. E nós vemos muitas notas de São Luís que entraram primeiro na Revista Espírita, depois Kardec levou para o Livro dos Espíritos, principalmente. Então, esses espíritos, eles vêm, os grandes músicos, né? Eles vêm aqui na Terra em missões. Deve ser Einstein, por exemplo, assim, espíritos de um conhecimento muito grande do lado científico também, que vem aqui para fazer com que a Terra avance em 50 anos, 500 anos. Então, a missão desses espíritos, como lá não existe mais o mal, eles não têm essa necessidade de ficar ajudando as pessoas que estão padecendo consequências de maus atos, não é? Porque todos lá já estão livres desse mal, não fazem mais mal. Então, eles vêm ajudar, em nome de Deus, como instrumentos de Deus, os mundos inferiores ainda. Então, e tem, como ele disse, tem missões que ninguém fica sabendo, que a pessoa veio para trabalhar por uma família ou por uma pessoa só, e muitas vezes até o amor da vida dela que ficou para trás, que reencarna entre nós. Mas são pessoas muito bondosas, que só pensam no bem mesmo. Maravilhoso isso, né? Isso. Muito saber dessa bondade de Deus para conosco. Ele sempre vai mandar espíritos mais evoluídos para nos adiantarem também. Que assim seja. Ed, só um detalhezinho. Pois não, dona Santos. O que não significa que quando nós oramos para os bons espíritos, que são esses que estão nos outros mundos, como Júpiter, que vão nos atender. Porque na Terra nós também temos espíritos bons que estão nos auxiliando. Então, como o Edson falou, esses espíritos são aqueles que vêm em missão, ou reencarnados, ou permanecem na espiritualidade, mas são missões específicas, né? Parabéns, Edson. Eu não conhecia a Revista Espírita. Eu já tinha ouvido falar, mas eu tinha até medo de olhar. Sabe quando tem... sei lá, um mito em cima disso aí. É o que você falou mesmo. Por exemplo, todo mundo aqui acho que conhece a Mara. A Mara sempre usou a Revista Espírita nas palestras dela. E eu bati o olho, assim, eu nunca peguei também. Sou igual a você, Rosinha. E essa cutucada do Donizete, para mim, olha, hoje eu fiquei à tarde vendo uma comunicação e procurando onde que Kardec usou dentro do livro, tá vendo? do livro dos Espíritos. Eu também vou correr atrás, viu? Por que ele usou aquela e não outra? Por que ele modificou algumas coisas? Então, realmente é uma fonte de pesquisa muito boa mesmo. Muito importante. Justamente. Parabéns, Edson. Não, eu tô na luta, todos nós igual aqui. A gente sabe. Essas mensagens, esses conteúdos nos permitem algumas reflexões. Por exemplo, vocês não ficaram se perguntando, puxa, mas tem animal em Júpiter? Eu fiquei. Então, são questões muito interessantes. O que significa o seguinte, que o animal que atingiu um grau evolutivo aqui na Terra,
ele prossegue o seu processo evolutivo num planeta superior, como acontece com a gente. E aí, quando o animal, no outro mundo superior, alcança uma condição bem evoluída, é que ele vai reencarnar no mundo primitivo como alma humana. Vejam como tem vários desdobramentos, um estudo a respeito disso aí. Nossa, Então, fica aí para a gente cutucar a nossa curiosidade. Cada coisinha que Kardec relata lá na Revista Espírita nos traz motivos para reflexões. E é importante, né, Donizete, que, por exemplo, o máximo que a gente vai conseguir trazer por quinta-feira é 4, 3 artigos. E nós vimos ali que tem mês que só um mês já tem 9, 10, 18 artigos, tem muita coisa boa para ser lido, né? Isso mesmo. É muito bacana da parte de vocês. Nossa, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, viu? Só para encerrar aqui, como o Edson já pontuou, é que a Revista Espírita é um laboratório. Nem tudo que Kardec colocou lá, ele aceitou absolutamente como verdade. Ele só levou para as obras básicas aquilo que ele considerou dentro do controle universal do ensinamento. Então, como ele falou, o Edson falou, ele não colocou sobre a vida no mundo de Júpiter, porque precisava de mais informações, mais detalhes que ele não conseguiu. Né? Então, é o cuidado, o bom senso de Allan Kardec. Nós agradecemos muito ao Edson aí pelo seu esforço. Vai ser um período bastante interessante para todos nós. Quem sabe outras pessoas também poderão aproveitar.